Paz do Senhor, irmãos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Ana Paula. Hoje eu vou ler com vocês no livro de Samuel, capítulo 25, versículo 28. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor e não se ache mal em ti por todos os seus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida de teus inimigos, este a arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda. Versículo 32. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão se vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressas e não me vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nem um sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: Sobe em paz a tua casa, bem vês que houve a tua petição e ela atendi. Vou resumir a história para vocês, creio que alguns já conhecem, né? Aqui a partir do capítulo 25, do versículo 2, Davi e Nabal. Davi mandou os homens dele conversarem com Nabal. Nabal estava tosqueando as ovelhas, e Davi mandou os homens dele, 10 moços dele lá, falar com Nabal, desejar paz e pediu comida. Só que Nabal, com a sua ignorância e violência, agressividade, disse que não ia dar nada, que não sabia de onde eles vinham, mas sabia que Davi era filho de Jessé. Porque ele falou assim: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Então Davi ficou muito revoltado, porque eles ficaram um tempo ali cuidando das ovelhas da fazenda de Nabal. Sempre protegeram, sempre fizeram tudo direitinho, nunca maltrataram ninguém. E Deus tocou no coração de um dos moços que trabalhava na fazenda de Nabal e foi conversar com Abigail, porque sabia que Abigail era prudente, sabia que Abigail tinha a cabeça no lugar, que não era tola e ignorante como o marido Nabal. Então, um dos funcionários, aqui diz um dos moços, foi falar com Abigail e contou tudo o que aconteceu e defendeu Davi. Disse que Davi e os seus homens nunca fizeram mal a eles e sempre ajudaram muito. Então, a partir do versículo 18, Abigail acalma Davi. Abigail juntou comida, juntou um monte de coisa e saiu correndo atrás de Davi. Davi já estava pronto para fazer a matança. Davi já estava pronto para exercer a ira dele. Mas aí Deus enviou Abigail com prudência, com sabedoria, com discernimento do Senhor. Ela reconheceu Davi como um homem de Deus. Ela reconheceu Davi como servo do Senhor, como diz aqui no versículo 32. Como no versículo 28, ela: perdoa a transgressão da sua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque peleja as batalhas do Senhor. Então ela reconhecia Davi como um homem de Deus. Ela sabia que Davi era um homem de Deus e Deus a usou para salvar a própria casa dela. Porque se Davi fizesse a matança toda, nenhum do sexo masculino ficaria. Ela ia perder marido, ia perder os funcionários, ia perder muita gente por causa da falta de sabedoria de Nabal, da falta de discernimento. Então, irmãos, a sabedoria é uma coisa muito importante. Discernimento das coisas que vêm e que não vêm de Deus. Abigail aqui teve humildade para se prostrar aos pés de Davi. Não que ela estava idolatrando a Davi, não é isso. É porque naquela época as pessoas se dobravam diante dos servos de Deus. Só que lá não era considerado idolatria como é nos tempos de hoje.
Então, ela se prostrou nos pés de Davi como reconhecimento de que Davi era um servo do Senhor. Ela foi com humildade, com sabedoria e discernimento. Olha que benção. E aqui, no início, aqui no versículo 3, diz que Abigail era sensata e formosa, ou seja, ela era bonita e sensata, prudente. Ela tinha sabedoria. Ela sabia a hora de falar, sabia o tempo certo das coisas, né? Então, Deus a usou para salvar a própria casa dela. E hoje é isso que eu quero falar com os irmãos, que a sabedoria, a humildade, a prudência e o discernimento nos salva de muitas coisas. Se nós buscarmos isso em Deus, se nós buscarmos isso no Senhor, teremos dias melhores, em nome de Jesus. Prudência, humildade e sabedoria. Foi isso que Abigail teve e salvou a casa dela. E Deus ainda, depois, olha só, aqui no versículo 36, voltou Abigail a Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete. Ou seja, ele não estava nem aí para nada, estava se divertindo. Mas no versículo 37, pela manhã, estando Nabal já livre do seu vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas e se amorteceu nele o coração e ficou como pedra. Passados 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Ou seja, Abigail estava feliz porque a casa dela foi liberta. Ela contou tudo para Nabal e Nabal não estava nem aí. O coração dele se endureceu ainda mais. Ele ficou com mais raiva de Davi. E o que Deus fez com ele? O levou para a morte. Então aqui é mais um aprendizado. Não toque no ungido do Senhor, irmãos. Não brinque com Deus. Não brinque com os escolhidos de Deus, mesmo que os escolhidos de Deus estejam errados perante os nossos olhos. Mesmo que os escolhidos de Deus estejam errados perante os nossos olhos. Mas quando você também tiver certeza que ele é ungido de Deus, tá? Porque, infelizmente, tá bem difícil. Mas, irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Deixa a vingança nas mãos do Senhor. Minha é a vingança, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Muitas são as aflições do justo, o Senhor livra de todas, mas ele entra com justiça. Não se preocupe. Abigail foi prudente, foi sábia, foi humilde e buscou no homem de Deus a salvação da sua casa naquele instante. E nós temos que buscar no Senhor. Hoje nós temos Jesus Cristo que morreu na cruz por nós para nos dar libertação, para nos dar salvação, para salvar a nossa casa, a nossa família das mãos de Nabal, de muitos Nabal que tem por aí, dos homens ruins, das pessoas ruins que só nos fazem mal. Então, irmãos, busque ao Senhor para Ele salvar a tua casa, para Ele te dar libertação. A libertação e a salvação da sua casa vem do Senhor, em nome de Jesus. E não se preocupe com os Nabal da vida que vier atrás de você, que te persegue, que te faz mal. Não se preocupa, porque Deus vai cuidar de cada um deles. Aleluia. A gente tem raiva, tem ira, dá vontade de falar muita coisa. Ai, irmãos, eu sei muito bem como que é. Mas Deus vai cuidar. Deus está vendo. E a morte de Nabal foi a libertação de Abigail, porque depois Abigail foi morar com Davi. Ou seja, ela foi amparada, porque naquela época as mulheres sem marido eram desprezadas, olhadas de forma ruim pela sociedade, né, pelas pessoas. Mas Deus fez tudo perfeito, porque Abigail se preocupou com o servo do Senhor, se preocupou em buscar salvação para sua casa, se teve humildade, discernimento e sabedoria para buscar salvação para sua casa. Amém? Que nós possamos hoje buscar a salvação da nossa casa com discernimento, prudência e sabedoria aos pés do Senhor, que Ele é o único que pode nos libertar, pode salvar a nossa casa. Creia que Deus hoje está libertando sua família em nome de Jesus. A salvação vai chegar na sua casa, porque você é prudente, sábio e humilde.
Não se humilhe aos pés das pessoas que não podem resolver seu problema. Se humilhe somente aos pés do Senhor. Do Senhor. Amém? Vamos orar. Amado Pai, eterno Deus, maravilhoso, santo, digno, poderoso e fiel, glorificado, exaltado seja o teu santo nome. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo poder. Pai, nos dá prudência, sabedoria e humildade, como o Senhor deu a Abigail naquela situação, Pai. Ela enxergou em Davi um homem do Senhor, Pai, e ela buscou, Pai, a salvação da casa dela. Nós estamos aqui perante o Senhor, que nos deu seu único filho para nos libertar verdadeiramente, Pai. Naquela época de Davi não tinha Jesus Cristo ainda, mas o Senhor nos deu para não precisarmos passar por ninguém, somente pelo Senhor. O Senhor nos deu a ligação direta. Nós podemos falar com o Senhor diretamente, Pai, sem intercessores. Pela honra e glória do teu santo nome, estamos aqui te louvando, te adorando, te buscando com humildade, Pai. Arranca todo orgulho do nosso coração, Pai. Nos ensina a termos humildade perante o Senhor, perante as pessoas, Pai. Nos ensina, Pai, a sermos prudentes, a sermos sábios, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Arranca, Pai, toda ignorância espiritual. Nos dá discernimento, Senhor, para entender o que provém e o que não provém do Senhor, Pai. Abra os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais, para que possamos estar firmes no Senhor e não sermos enganados por nenhum Nabal nessa vida, Pai. Homens de coração de pedra, homens ruins, pessoas ruins, Pai, que chegam pra gente devagarinho com um sapatinho de algodão e não percebemos a cilada, Pai. Nos dá discernimento para não sermos enganados por essas pessoas, não sermos enganados pelo inimigo. Em nome de Jesus, Pai. Hoje eu creio e profetizo que a salvação chegou na nossa casa hoje. Como através de Abigail, a casa dela foi liberta, a casa dela foi salva, não houve morte, não houve derramamento de sangue, porque o Senhor a abençoou e ela teve sabedoria. Nós te pedimos a sabedoria que vem do alto, Senhor, para que possamos trazer a salvação para nossa casa nessa noite, aleluia. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito da morte, de contenda, de confusão, toda potestade do ar do inferno, toda obra de macumbaria, feitiçaria, palavra contrária, tudo que não provém de ti, cai por terra nessa noite, em nome de Jesus. Toda ação do inferno cai por terra em nome de Jesus. Todo espírito da morte, espírito de acidente, tudo que não provém do Senhor sai. Em nome de Jesus, todo mal sai. Nenhuma arma preparada contra nós prosperará. O inimigo não tem poder sobre nossas vidas. A nossa casa é do Senhor. A salvação chegou na nossa família hoje, pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Em nome de Jesus, todo mal sai. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. Ele me livrará do laço passarinheiro, da peste perniciosa, me cobrirá com suas penas, debaixo de suas asas estarei segura, sua verdade é escudo e broquel. Não temerei espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que se propague nas trevas, nem mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei e poluei a salve, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Deus vai te mostrar a tua salvação nessa noite, a salvação da tua casa, em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus. Tome posse da sua bênção, fica firme no Senhor e peça a Deus para te dar, que Deus nos dê humildade, sabedoria e prudência em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe seu like, seu pedido de oração nos comentários, ative o sininho para todas as notificações. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Que a sua noite seja de paz e tranquilidade em nome de Jesus. Amém.